O sol começava a mergulhar por trás da linha interminável de pés de café que ondulavam pelas colinas, deixando um rastro alaranjado no céu de anil. Em uma casa modesta de paredes de madeira que já sentiam o peso dos anos, Lucas estava sentado à beira da mesa da cozinha. Ele mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no prato vazio à sua frente. A voz de sua mãe, fraca, mas carregada de uma firmeza desesperada, veio da pequena sala de estar. Lucas, meu filho, você precisa me escutar desta vez, disse Dona Helena, sua mãe, com um tom que beirava a súplica. Seu corpo, magro e pálido pela doença que a consumia, parecia ainda mais frágil na velha cadeira de balanço. Seus olhos, fundos e cansados, fitavam o filho com uma mistura de esperança e culpa. Lucas soltou um longo suspiro. Ele sabia exatamente o que sua mãe diria a seguir. Nas últimas semanas, a conversa deles girava em torno do mesmo e único assunto. Dona Isabela Correia. Dona Isabela é a nossa resposta, filho, continuou Dona Helena, a voz tremendo ligeiramente. Ela é rica, uma mulher de bem, uma benfeitora da nossa igreja. A idade dela é uns 60 anos, ainda tem muita vida pela frente. Ela pode nos dar uma vida melhor. Você não precisaria mais se matar de trabalhar na roça por uma miséria. Debaixo da mesa, Lucas cerrou os punhos com força. Queria gritar, queria rejeitar aquela proposta absurda com todas as suas forças, mas um nó se formava em sua garganta. Como poderia contrariar sua mãe, a mulher que lutou sozinha para criá-lo, que agora definhava dia após dia? Contudo, a imagem de Dona Isabela, uma mulher com o dobro de sua idade, uma completa estranha, fazia seu estômago revirar. Ele nunca a tinha encontrado pessoalmente. Vira apenas uma fotografia dela, que sua mãe lhe mostrou às escondidas na feira da cidade, dias atrás. Nela, uma mulher de postura rígida com joias brilhantes e um sorriso que não alcançava os olhos. Mãe, eu sei que é difícil para a senhora, disse Dona Helena novamente, sua voz agora um sussurro. Mas é pelo seu futuro, pela nossa família. Você precisa fazer isso. Dona Isabela já concordou. Ela quer você como marido. Lucas ergueu o olhar para a mãe, os olhos marejados. Sentia um peso esmagador sobre seus ombros. Como único filho, sentia-se na obrigação de carregar aquela responsabilidade. Mas seu coração gritava em protesto. Aquele casamento não era sobre amor, era sobre dinheiro, sobre saldar as dívidas que os remédios caros de sua mãe acumulavam, sobre a pressão de uma vida inteira de dificuldades. Ele se sentia encurralado. Tudo bem, mãe, disse Lucas por fim, a voz soando pesada, quase irreconhecível. Eu vou fazer isso. Mas não prometo que serei feliz. Um sorriso fraco, melancólico brotou nos lábios de Dona Helena. Seus olhos também brilhavam com lágrimas não derramadas. Ela segurou a mão de Lucas com força, como se temesse perder a única coisa que lhe restava no mundo. No entanto, dentro de Lucas, uma inquietação profunda se instalava. O que aconteceria quando ele realmente se casasse com Dona Isabela? Sua vida melhoraria, como sua mãe prometia, ou se tornaria um pesadelo que ele jamais poderia ter imaginado? O dia chegou rápido demais, veloz como uma tempestade de verão. O ar da manhã em Vale das Flores parecia diferente. Mais pesado, mais denso. Como se o próprio céu estivesse pressionando seu peito. A pequena casa de sua família estava lotada de vizinhos e parentes distantes que vieram testemunhar o que todos chamavam de o golpe de sorte de Lucas. Todos sorriam, riam e davam tapinhas em suas costas, parabenizando-o. Contudo, aqueles sorrisos pareciam máscaras que mal escondiam um sentimento de pena. Lucas se olhava no espelho trincado de seu quarto, vestindo um terno emprestado que era um pouco grande demais nos ombros. Ele parecia um estranho para si mesmo. Um jovem simples de uma família humilde, que agora estava prestes a entrar em um casamento de conveniência com uma mulher rica e poderosa, com idade para ser sua avó. Seu coração estava oco, preenchido por uma mistura confusa de medo, raiva e um profundo desespero. Lucas, vamos rápido. A cerimônia já vai começar, chamou Dona Helena do lado de fora da porta. Sua voz oscilava entre a alegria forçada e a ansiedade. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado.
Ele saiu do quarto, sendo recebido pelos olhares cheios de expectativa dos convidados. Seus passos eram pesados, como se caminhasse para a forca, enquanto se dirigia ao pequeno altar improvisado no quintal, decorado com flores caras e tecidos dourados que brilhavam sob o sol da manhã. No centro de tudo, Dona Isabela estava sentada em uma cadeira ornamentada, qual um trono. A mulher de 60 anos parecia magnífica em seu vestido de seda vermelho escuro, bordado com pedrarias reluzentes. Sua maquiagem era impecável, a pele coberta por uma camada de pó que a deixava ainda mais pálida, e um colar de esmeraldas brilhava em seu pescoço, um símbolo inconfundível de seu status. Ela sorriu ao vê-lo se aproximar, um sorriso polido, mas havia algo em seu olhar. Frio, afiado e controlador. Algo que fez um arrepio percorrer a espinha de Lucas. Quando ele chegou ao altar, Dona Isabela se levantou e caminhou em sua direção. Seus movimentos eram graciosos, mas havia uma força em cada passo, como se ela fosse uma rainha governando seu pequeno reino. Ela estendeu a mão para ele, uma mão coberta de anéis de ouro. Lucas só conseguiu baixar a cabeça, sentindo o frio do metal enquanto ela colocava a aliança em seu dedo. Parabéns, meu querido, disse Dona Isabela, a voz suave, mas carregada de autoridade. A partir de hoje você é meu marido. Eu cuidarei de nossa família. As palavras soaram como uma promessa, mas também como um aviso. Lucas não soube como responder. Apenas assentiu brevemente, os lábios selados. A festa de casamento se desenrolou com uma opulência que Vale das Flores raramente via. As mesas estavam repletas de salgadinhos, carnes assadas e doces finos, a música sertaneja tocava animadamente, e os convidados conversavam e bebiam com alegria. Para Lucas, porém, tudo aquilo era um borrão, um pesadelo sem fim. Ele se sentou ao lado de Dona Isabela, sentindo os olhares das pessoas sobre ele, alguns de admiração, outros de inveja. Mas por dentro, ele só queria fugir. Durante a festa, Dona Isabela tocava sua mão de vez em quando, como se para tranquilizá-lo. No entanto, o toque não era de afeto, mas de posse. Lucas se sentia como um pássaro recém-capturado trancado em uma gaiola de ouro. Eu sei que isso é difícil para você, querido, sussurrou ela em seu ouvido enquanto posavam para uma foto com os convidados. Mas acredite, eu lhe darei a melhor vida que o dinheiro pode comprar. Você nunca mais sentirá falta de nada. Lucas forçou um sorriso, mas em seu coração, ele se perguntava, qual é o preço que terei que pagar por tudo isso? Após o término da festa, Dona Isabela o levou para sua nova casa, uma imponente mansão colonial na parte mais nobre da cidade, cercada por muros altos e um jardim impecavelmente cuidado. A casa era tão grandiosa que fez Lucas se sentir ainda menor e mais deslocado. As paredes eram altas, as janelas enormes e os móveis de madeira de lei polida brilhavam sob a luz dos lustres de cristal. Apesar de toda a beleza, a casa parecia fria, vazia e sem alma. Esta é a nossa casa agora, disse Dona Isabela com a voz cheia de orgulho. Você vai se acostumar, querido. Tenho certeza de que será muito feliz aqui. Lucas apenas assentiu. Seu coração estava pesado com um mau pressentimento. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. E por alguma razão, sentia que aquele casamento não era o começo da felicidade, mas o início de algo muito mais sombrio. O céu noturno cobriu a imensa mansão de Dona Isabela com um manto de escuridão. Lucas estava sentado na beirada da cama, que parecia grande demais para ele, sentindo o frio dos lençóis de seda. Ele observava o quarto, a suíte principal, com seu teto alto, o lustre de cristal que emitia uma luz fraca e as pinturas antigas nas paredes, cujos olhos pareciam seguir cada movimento seu. Tudo era tão estranho, tão distante do conforto simples de seu quarto na casa de sua mãe. Dona Isabela já havia entrado no banheiro para se banhar. O som da água do chuveiro era um murmúrio distante, mas para Lucas, o silêncio que o cercava era ainda mais assustador. Ele se sentia como um prisioneiro naquele palácio luxuoso, preso em uma opulência que não desejava. Depois de alguns minutos, a porta do banheiro se abriu. Dona Isabela saiu, com os cabelos enrolados em uma toalha branca e o corpo coberto por uma elegante camisola de seda. Seu rosto parecia mais suave sem a maquiagem pesada,
mas havia algo em seu olhar, aquela mesma frieza controladora, que deixava Lucas cada vez mais desconfortável. Pode dormir primeiro se estiver cansado, disse ela com um tom suave, como se tentasse acalmá-lo. Sei que foi um dia longo para você. Lucas apenas assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Ele se deitou na cama e fechou os olhos, embora soubesse que o sono era a última coisa que viria. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Quem era realmente aquela mulher? Por que todos na cidade falavam dela em sussurros misteriosos? E por que ele se sentia como um pássaro em uma gaiola de ouro? Na manhã seguinte, Lucas acordou antes de Dona Isabela. Decidiu explorar a casa, tentando entender seu novo ambiente. A mansão era tão vasta que parecia um labirinto. Os corredores eram longos, com pisos de mármore frio sob seus pés descalços. As paredes eram adornadas com retratos de rostos desconhecidos, alguns parecendo ser de ancestrais da família. Em um canto de um corredor do segundo andar, Lucas encontrou um quarto cuja porta estava entreaberta. A curiosidade o venceu. Ele empurrou a porta e entrou. O cômodo estava escuro, iluminado apenas por frestas de luz que atravessavam as cortinas grossas. Dentro, ele encontrou uma grande escrivaninha de madeira coberta de documentos antigos, fotografias amareladas e objetos de antiquário que pareciam intocados há muito tempo. Seus olhos foram atraídos por uma fotografia em preto e branco sobre a mesa. A foto mostrava uma Dona Isabela mais jovem e sorridente, ao lado de um homem de meia-idade com aparência robusta. Havia algo estranho na foto, no entanto. O homem tinha uma expressão tensa, como se estivesse tentando sorrir, mas não conseguisse. Atrás deles, outros dois homens apareciam com os rostos borrados pela má qualidade da foto. Lucas pegou a fotografia para examiná-la mais de perto. De repente, ouviu o som de passos se aproximando do lado de fora. Ele rapidamente colocou a foto de volta no lugar e se virou. Dona Isabela estava parada na porta, os olhos semicerrados em suspeita. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou com um tom calmo que escondia uma frieza cortante. Lucas gaguejou, tentando encontrar uma desculpa. Eu só estava dando uma olhada. A casa é tão grande, dona. Dona Isabela entrou, fechando a porta atrás de si. Ela se aproximou da escrivaninha, olhando para as fotos e os documentos. Este é o meu passado, querido, disse ela a voz baixa, quase um sussurro. E há coisas que é melhor deixar como estão. Havia um aviso velado em suas palavras. Lucas sentiu um mau pressentimento percorrer sua espinha. Ele apenas assentiu, esperando que ela não tivesse percebido que ele havia tocado na foto. É melhor que você não entre mais neste quarto, continuou Dona Isabela, sua voz mais firme desta vez. Não é um lugar para você. Lucas deu um passo para trás, sentindo-se como uma criança pega em flagrante. Ele assentiu obedientemente e saiu do quarto, o coração ainda mais inquieto. Ao longo do dia, Lucas sentiu a presença de Dona Isabela em todos os lugares. A mulher parecia saber sempre onde ele estava e o que estava fazendo. Quando ele tentou conversar com os empregados da casa, eles davam respostas curtas e evitavam seu olhar. Havia uma tensão não dita no ar, como se todos soubessem de algo que não podiam falar. Naquela noite, enquanto Lucas estava sentado sozinho na sala de estar, ouviu vozes abafadas vindas do andar de cima. Pareciam sussurros, mas ele não conseguia distinguir de onde vinham. Ele tentou ignorar, mas sua curiosidade era maior. Finalmente decidiu investigar. Com passos cuidadosos, subiu ao segundo andar e seguiu o som. Ele parou em frente a um quarto com a porta bem fechada. Os sussurros estavam mais claros agora. Mas quando ele tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada. Foi quando ouviu passos se aproximando pelo corredor. Ele se escondeu rapidamente atrás de um grande vaso de plantas, tentando não ser visto. Dona Isabela apareceu. Seu rosto parecia sombrio e pensativo. Ela carregava uma pequena caixa nas mãos, que parecia conter algo muito precioso. Após entrar em um dos quartos, ela fechou a porta atrás de si. Lucas engoliu em seco, sentindo o medo crescer. O que Dona Isabela estava escondendo?
E por que ele se sentia como um espião em sua própria casa? Naquela manhã, uma névoa espessa envolvia a mansão de Dona Isabela. Lucas estava sentado à enorme mesa de jantar de mogno, olhando para o café da manhã servido à sua frente. Mas ele não tinha apetite. Sua mente ainda estava atormentada pelos acontecimentos do dia anterior, o quarto proibido, as fotos antigas e os sussurros misteriosos que assombravam suas noites. Dona Isabela sentava-se na cabeceira da mesa, elegante em seu robe de cor pastel. Ela bebia seu chá verde em uma xícara de porcelana enquanto lia o jornal. A atmosfera parecia calma, mas uma tensão palpável pairava entre eles. Lucas tentou agir como se tudo estivesse normal, mas sua curiosidade sobre os segredos de Dona Isabela ardia dentro dele. Eu queria ir à feira hoje, disse Lucas de repente, a voz soando cautelosa. Ainda não tive a chance de passear pela cidade desde que nos casamos. Dona Isabela baixou o jornal e olhou para Lucas com uma expressão neutra. Por que você quer ir à feira? Temos tudo o que você precisa aqui. Lucas sentiu a pressão no tom de voz dela, mas insistiu. Eu só queria sair um pouco, dona. Sinto-me um pouco sufocado nesta casa. Após um momento de silêncio, Dona Isabela suspirou. Tudo bem, querido. Mas não demore e não converse com estranhos. Lucas assentiu, aliviado por seu pedido ter sido atendido. Ele saiu de casa apressadamente depois de calçar os sapatos. O ar fresco da manhã o fez se sentir um pouco mais livre, embora a sombra da mansão ainda o assombrasse. Na feira, Lucas caminhava sem rumo. Tentava aproveitar a atmosfera animada ao seu redor, os vendedores gritando suas ofertas, o cheiro forte de temperos e frutas, e o riso das crianças correndo. No entanto, ao passar por um pequeno boteco, ele ouviu o nome de Dona Isabela ser mencionado por dois homens de meia idade que conversavam. Você se lembra do primeiro marido dela, o seu Ademar? Disse um dos homens, a voz baixa, mas claro o suficiente para Lucas ouvir. O outro homem assentiu, o rosto sombrio. Claro. Desapareceu do nada depois de se casar com a Isabela. Alguns dizem que ele fugiu por causa de dívidas, mas eu não tenho tanta certeza. Exato, acrescentou o primeiro homem. E o que me diz do segundo marido, aquele que ficou doente e morreu pouco depois de se casar com ela? O sangue de Lucas gelou. Ele ficou parado, tentando ouvir mais. Eu não sei, disse o segundo homem em um sussurro. Há muitas histórias estranhas sobre a Dona Isabela. As pessoas dizem que ela tem seus próprios métodos para resolver problemas. Lucas sentiu seu corpo paralisar. Ele não podia acreditar no que acabará de ouvir. Dona Isabela estaria realmente envolvida no desaparecimento de seus maridos, ou isso era apenas fofoca de cidade pequena? Depois de um momento, ele decidiu sair antes que os dois homens notassem sua presença. Ele caminhou rapidamente de volta para casa, a mente cheia de dúvidas e medo. Ao chegar à mansão, Lucas foi direto para o quarto proibido que havia encontrado no dia anterior. Seu coração batia forte, mas ele sabia que precisava encontrar respostas. Com cuidado, ele verificou a porta. Ainda estava trancada. Desta vez, no entanto, ele trouxe consigo uma pequena chave de fenda que encontrou na garagem. Depois de alguns minutos de esforço, a porta finalmente se abriu com um clique suave. Lucas entrou, o coração na boca. O quarto estava como antes, escuro, frio e cheio de objetos antigos. Desta vez, ele começou a examinar os documentos sobre a mesa com mais atenção. Encontrou uma carta antiga, escrita à mão. A carta era endereçada a Dona Isabela, de alguém chamado Ademar. O conteúdo estava cheio de palavras de raiva e desespero. Isabela, não aguento mais tudo isso. Você destruiu minha vida e não vou ficar calado. Se algo acontecer comigo, você será responsável. Lucas sentiu um arrepio ao ler a carta. Ele também encontrou vários outros documentos que mostravam transferências de grandes quantias de dinheiro para Dona Isabela, bem como registros médicos suspeitos. De repente, ouviu o som de passos do lado de fora. Lucas rapidamente escondeu os documentos de volta onde os encontrou e se virou. Dona Isabela estava parada na porta.
Seu rosto estava pálido e seus olhos ardiam de raiva. Eu já te disse para não entrar aqui, disse ela com uma voz fria e cortante. Lucas deu um passo para trás, sentindo-se como uma criança pega em flagrante. Dona, eu só estava curioso. Dona Isabela entrou, fechando a porta atrás de si. Ela se aproximou de Lucas, o rosto tão perto que ele podia sentir sua respiração. Escute bem, querido. Há coisas que é melhor você não saber. Se continuar cavando, só encontrará uma verdade que não conseguirá suportar. Lucas engoliu em seco, sentindo o pânico crescer. Ele sabia que não poderia continuar sua investigação sem correr um grande risco. No entanto, ele também sabia que não podia parar agora. Naquela noite, Lucas se revirava na cama, incapaz de dormir. Sua mente estava cheia dos fragmentos de informação que havia encontrado, as cartas, os documentos de transferência de dinheiro, as histórias da feira. Tudo apontava para uma conclusão: Dona Isabela guardava um segredo sombrio e terrível. Mas uma grande questão ainda o assombrava: o que Dona Isabela faria se descobrisse que ele estava tentando expor a verdade? Naquela noite, o vento frio soprava pelas frestas das janelas da mansão de Dona Isabela. Lucas estava sentado na beirada da cama, olhando para a escuridão lá fora com os olhos vazios. Sua mente ainda estava processando os documentos que encontrara no quarto proibido mais cedo. As palavras de Dona Isabela ecoavam em sua cabeça: se continuar cavando, só encontrará uma verdade que não conseguirá suportar. No entanto, quanto mais ele tentava não pensar nisso, maior se tornava sua curiosidade. Ele se sentia como se estivesse andando sobre um abismo. Cada passo era um risco, mas ele não conseguia parar. Depois de um tempo, Lucas decidiu voltar ao quarto proibido. Ele sabia que era perigoso, mas sentia que havia algo que ele ainda não havia encontrado, algo que poderia responder a todas as perguntas em seu coração. Com cuidado, ele saiu de seu quarto e foi até o cômodo. Desta vez, ele levou uma pequena lanterna e seu celular. O quarto parecia ainda mais assustador à noite, com sombras escuras que se moviam lentamente à luz da lanterna. Ele começou a examinar cada canto, procurando por qualquer pista que pudesse ter perdido antes. Em um canto da escrivaninha, ele encontrou uma pequena caixa de madeira trancada. A caixa parecia velha e coberta de poeira, como se não fosse aberta há muito tempo. Lucas tentou abri-la usando um pequeno clipe de papel que encontrou. Depois de um momento, a caixa se abriu com um clique suave. Dentro, ele encontrou uma velha fita cassete, do tipo usado nos anos 90. Havia uma etiqueta escrita à mão na frente da fita: Última confissão, Ademar. Lucas sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele se lembrava daquele nome da carta que encontrou. Ademar era o primeiro marido de Dona Isabela. Seria esta gravação sua última confissão antes de desaparecer? Ele procurou por um toca-fitas no quarto. Depois de alguns minutos, encontrou um velho gravador em uma gaveta inferior da escrivaninha. Ele inseriu a fita e pressionou o botão de play. A gravação começou com um som estático que fez Lucas estremecer. Então a voz de um homem, soando cansada e desesperada, começou a falar. Isabela. Não sei se esta gravação chegará a alguém. Se você está ouvindo isso, então eu não estou mais neste mundo. Eu sei o que ela vai fazer comigo. Ela nunca deixa ninguém ir embora. A voz do homem estava entrecortada, como se ele estivesse falando com medo. Lucas sentiu seu corpo congelar, a respiração presa. Ela me enganou. No começo eu pensei que ela me amava, mas eu estava errado. Era tudo sobre dinheiro. Ela só queria minha fortuna. Quando me recusei a dar a ela acesso às minhas contas, ela começou a me ameaçar. Disse que eu nunca conseguiria escapar dela. A gravação parou por um momento. Apenas silêncio. Então a voz do homem voltou, desta vez mais baixa e trêmula. Estou gravando isso no meio da noite, enquanto ela está dormindo. Se eu desaparecer, procurem a verdade. Ela não é a mulher que vocês pensam que ela é. Ela é. De repente, a gravação foi cortada por um som de impacto forte, seguido por um grito breve que parou abruptamente. O som estático voltou, enchendo o quarto e deixando um silêncio sufocante.
Lucas sentiu que não conseguia respirar. Seu corpo tremia violentamente e ele queria sair daquele quarto o mais rápido possível. No entanto, seus olhos foram atraídos por outra coisa. Dentro da caixa de madeira havia uma pequena foto escondida atrás da fita. Ele a pegou com as mãos trêmulas. A foto mostrava Dona Isabela com um homem que ele reconheceu como Ademar. Mas havia algo estranho na foto. Atrás deles havia uma figura sombria como uma grande sombra preta. Seus olhos estavam vazios, como se estivessem olhando diretamente para a câmera. Lucas sentiu um frio que penetrou até os ossos. Ele rapidamente colocou a fita e a foto de volta na caixa e a fechou. Ele se virou para sair do quarto, mas de repente ouviu o som de passos se aproximando pelo corredor. Seu coração disparou. Ele sabia que Dona Isabela devia ter percebido sua presença no quarto. Em pânico, ele desligou a lanterna e se escondeu atrás das cortinas grossas que cobriam a janela. Segundos depois, a porta do quarto se abriu. A luz fraca do corredor entrou no cômodo. Dona Isabela estava parada na porta, o rosto contorcido de fúria. Ela entrou, seus olhos varrendo todo o quarto com cautela. Lucas, disse ela com uma voz fria e cortante. Eu sei que você está aqui. Sai agora mesmo. Lucas prendeu a respiração, tentando não fazer nenhum som. Depois de um momento, Dona Isabela suspirou e se virou para sair. Mas antes de fechar a porta, ela disse com um tom ameaçador: você não poderá se esconder para sempre, querido. É melhor você vir até mim antes que eu o encontre. Quando a porta se fechou, Lucas saiu de seu esconderijo, tremendo. Ele sabia que não podia mais ficar naquela mansão. Mas também sabia que fugir não seria fácil. Dona Isabela era muito inteligente, muito poderosa e muito perigosa. Ele voltou para seu quarto com cuidado, tentando planejar seu próximo passo. Mas, no meio daquela noite silenciosa, ele sentiu que aquela casa não era apenas o lar de Dona Isabela. Era um ninho de segredos sombrios, cheio das sombras de um passado assombrado. A noite se aprofundava e a mansão de Dona Isabela parecia cada vez mais sinistra. Lucas estava sentado na beirada da cama, olhando para seu celular, cuja bateria estava completamente descarregada. Ele queria ligar para sua mãe, contar todos os seus medos e suspeitas sobre Dona Isabela, mas sabia que era impossível. Dona Isabela nunca o deixava carregar o celular completamente, como se o estivesse isolando deliberadamente do mundo exterior. Sua cabeça ainda estava cheia da voz na gravação de Ademar e da imagem da sombra negra na foto. Dona Isabela era realmente responsável pelo desaparecimento de seus maridos? E aquela figura sombria tinha alguma conexão com tudo isso? De repente, ouviu o som de passos lentos no corredor. Lucas endireitou o corpo, ouvindo atentamente. Os passos eram leves, quase como uma brisa, mas havia algo estranho. Não pareciam ser os passos de Dona Isabela ou de um dos empregados. Ele se levantou da cama e abriu a porta do quarto um pouco. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca das arandelas, criando sombras longas e dançantes. Seus olhos captaram uma figura tênue no final do corredor. Uma mulher vestida de branco parada com a cabeça baixa. O coração de Lucas disparou. A figura parecia estranhamente familiar. Mas como? Ele tentou focar o olhar, mas a figura desapareceu de repente, como fumaça levada pelo vento. Lucas sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele fechou a porta rapidamente e se encostou nela. Estaria ele alucinando, ou aquela casa era realmente assombrada por algo? Momentos depois, ele ouviu um sussurro suave vindo do outro lado da porta. A voz soava como um chamado gentil, mas havia um tom ameaçador que o fez tremer. Lucas, a voz chamou seu nome baixo, mas claro. Ele tentou ignorar, mas sua curiosidade era maior que seu medo. Com cuidado, ele abriu a porta do quarto novamente e saiu. A mulher estava agora no meio do corredor, o rosto ainda baixo. Desta vez, Lucas pôde vê-la com mais clareza. Ela tinha traços faciais delicados, mas havia algo estranho. Seus olhos estavam vazios e sua pele era pálida como a de um cadáver. Quem?
Quem é você? Chamou Lucas, a voz trêmula. A mulher levantou a cabeça lentamente, e Lucas sentiu sua respiração falhar. Os olhos da mulher eram completamente negros, sem pupilas, e seus lábios se curvaram em um sorriso assustador. Eu sou aquelas que vieram antes de você, disse ela, a voz baixa, mas penetrante. Sou as vozes que nunca foram ouvidas e a sombra que sempre a segue. Lucas recuou alguns passos, tremendo violentamente. O que você quer dizer? A mulher se aproximou, seus movimentos lentos, mas firmes. Isabela não é uma mulher comum. Ela tirou muitas vidas para proteger seus segredos. Se você ficar aqui, se tornará um de nós. Lucas sentiu um frio que perfurou seus ossos. Por que você está aparecendo para mim? Para te avisar, disse a mulher, sua voz ficando mais fraca. Ela já suspeita de você. Se você não for embora agora, não terá outra chance. Antes que Lucas pudesse perguntar mais alguma coisa, a mulher começou a se desvanecer. Seu corpo se transformou em partículas de luz que desapareceram no ar. O corredor ficou silencioso novamente, apenas o som do coração de Lucas batendo forte em seus ouvidos. No dia seguinte, Lucas sentou-se na sala de estar, tentando agir normalmente embora sua mente estivesse cheia do encontro misterioso da noite anterior. Dona Isabela sentou-se ao lado dele, lendo o jornal calmamente. No entanto, havia algo em seu olhar que o assustava, como se ela soubesse o que havia acontecido. Você parece pálido, querido, disse Dona Isabela com um tom suave. Algum problema? Lucas balançou a cabeça rapidamente, tentando esconder sua ansiedade. Não, dona, só não dormi muito bem. Dona Isabela largou o jornal e olhou para Lucas intensamente. Espero que você não esteja fazendo nada estúpido, Lucas. Eu já te avisei. Há coisas que é melhor você não saber. Suas palavras soaram como um aviso, mas também como uma ameaça. Lucas sentiu seu corpo congelar, mas tentou manter a calma. Eu entendo, dona. Depois disso, Dona Isabela se levantou e saiu da sala, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos cada vez mais caóticos. Ele sabia que precisava tomar uma decisão rapidamente, ficar e enfrentar as consequências terríveis, ou tentar escapar e enfrentar um risco igualmente grande. Mas uma coisa era certa, a mulher misteriosa não estava mentindo. Dona Isabela era um perigo real, e Lucas não podia mais fingir que tudo estava bem. Os dias seguintes foram como um pesadelo sem fim para Lucas. A mansão de Dona Isabela não era mais um lar, mas uma prisão grandiosa com paredes imponentes e sombras misteriosas que se esgueiravam por todos os cantos. Ele tentava viver sua vida cotidiana normalmente, mas o medo crescia dentro dele, infiltrando-se em seus pensamentos como uma névoa densa e difícil de dissipar. Todas as noites ele ouvia ruídos estranhos, passos lentos no corredor, sussurros suaves de origem desconhecida e até mesmo um choro fraco que o arrepiava. Mas quando ele tentava encontrar a fonte dos sons, encontrava apenas um silêncio ainda mais sufocante. Dona Isabela parecia cada vez mais vigilante em relação a Lucas. A mulher observava cada movimento seu, como se soubesse que ele estava investigando seus segredos sombrios. Sempre que Lucas tentava sair de casa, Dona Isabela tinha uma desculpa para restringir seus movimentos. Você não precisa ir a lugar nenhum, disse ela uma manhã, com um tom doce, mas frio. Tudo que você precisa está aqui. Lucas só podia assentir obedientemente. Embora seu coração estivesse cheio de desespero, ele se sentia como um pássaro com as asas cortadas, forçado a viver em uma gaiola de ouro sem esperança de escapar. Uma noite, enquanto uma forte chuva caía sobre a mansão, Lucas sentou-se à beira da janela de seu quarto, observando as gotas de água escorrendo pelo vidro. O som dos trovões ao longe tornava a atmosfera ainda mais sombria. Sua mente estava cheia do encontro misterioso com a mulher dias atrás. Suas palavras ecoavam em sua cabeça: se você não for embora agora, não terá outra chance. Ele sabia que a mulher estava certa. Se ele ficasse, se tornaria parte da mesma tragédia que os maridos anteriores de Dona Isabela. Mas fugir também não era uma opção fácil. Dona Isabela parecia estar sempre um passo à sua frente, e a mansão parecia um labirinto impossível de atravessar sem deixar rastros.
De repente, ele ouviu o som de uma porta se abrindo no corredor. Ele se levantou da cama, tentando ouvir com mais clareza. O som vinha da direção do quarto proibido, o quarto que havia se tornado a fonte de seu medo e suspeitas. Com cuidado, ele abriu a porta de seu quarto e saiu. O corredor escuro era iluminado apenas pela luz fraca das arandelas, criando sombras longas e dançantes. Ele percorreu o corredor em direção ao quarto, seu corpo tremendo com uma mistura de medo e curiosidade. Ao chegar em frente à porta do quarto proibido, ele viu que a porta estava entreaberta. Uma luz fraca de velas vinha de dentro, e um som de sussurro fraco, como uma oração ou um feitiço, podia ser ouvido. Lucas tentou controlar sua respiração e empurrou a porta lentamente. Dentro do quarto, Dona Isabela estava sentada em um pequeno tapete, o rosto baixo e os olhos fechados. Na frente dela, havia uma pequena mesa cheia de velas acesas e objetos estranhos, pequenas estatuetas que pareciam bonecos de vodú, moedas antigas e vários frascos pequenos contendo líquidos coloridos. Dona Isabela parecia estar realizando algum tipo de ritual. Lucas sentiu um frio que penetrou até os ossos. Ele queria recuar, mas seus olhos não conseguiam se desviar da cena. Dona Isabela abriu os olhos de repente, e seu olhar se fixou diretamente em Lucas, que estava parado na porta. Eu sei que você está aí, disse ela com uma voz plana, mas penetrante. Entre, querido. Lucas sentiu seu corpo congelar, mas sabia que não tinha escolha. Ele entrou, o coração batendo forte. Dona Isabela se levantou e se aproximou de Lucas, o rosto frio e sem expressão. Eu já te disse para não entrar neste quarto, disse ela com um tom ameaçador. Por que você nunca me escuta? Lucas tentou encontrar uma desculpa, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu só ouvi vozes. Dona Isabela riu baixinho, o som como o silvo de uma cobra. Vozes? Você tem certeza de que não é apenas sua imaginação? Lucas sentiu o medo aumentar. Ele sabia que Dona Isabela estava brincando com ele, tentando fazê-lo parecer louco. Você precisa ser mais obediente, querido, continuou Dona Isabela, a voz ficando ainda mais fria. Caso contrário, não posso garantir o que acontecerá com você. Depois disso, Dona Isabela o expulsou do quarto e fechou a porta firmemente. Lucas voltou para seu quarto tremendo, sentindo-se como uma criança que acabará de ser repreendida. Mas desta vez, seu medo não vinha apenas da repreensão, mas da ameaça real escondida por trás do sorriso frio de Dona Isabela. Na manhã seguinte, Lucas tentou se acalmar caminhando pelo jardim dos fundos da mansão. O ar fresco e a luz do sol fizeram-se sentir um pouco melhor, embora as sombras do medo ainda o assombrassem. No entanto, ao passar por um velho galpão nos fundos, ele viu algo que o fez parar. A porta do galpão estava entreaberta, e havia um som estranho vindo de dentro, como de corrente se arrastando contra o metal. Curioso, Lucas se aproximou e empurrou a porta lentamente. Dentro do galpão, ele encontrou itens que pareciam pertencer aos maridos anteriores de Dona Isabela, um relógio de pulso masculino, uma carteira de couro e até uma motocicleta antiga coberta de poeira. Todos os itens pareciam ser a prova de que os maridos realmente existiram e depois desapareceram sem deixar vestígios. Lucas sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele sabia que não podia mais ficar ali. Dona Isabela era uma ameaça real, e se ele não escapasse agora, seria a próxima vítima. Mas uma grande questão ainda o assombrava: como escapar daquela mansão sem que Dona Isabela descobrisse? Naquela noite, Lucas sentou-se na beirada da cama, tremendo. Sua mente estava cheia das descobertas terríveis que fizera na mansão de Dona Isabela, os pertences de seus maridos desaparecidos no velho galpão, o estranho ritual no quarto proibido e a figura da mulher misteriosa que lhe aparecerá. Tudo isso convencia cada vez mais de que Dona Isabela escondia um segredo sombrio, maior do que ele jamais poderia imaginar. Ele sabia que precisava cavar mais fundo se quisesse sobreviver ao controle daquela mulher. No entanto, cada passo que dava o levava a um abismo de medo ainda mais profundo. No dia seguinte, enquanto Dona Isabela estava na feira comprando mantimentos, Lucas decidiu voltar ao quarto proibido. Ele sabia que era sua melhor chance de encontrar mais pistas sem medo de ser pego.
Com cuidado, ele abriu a porta do quarto e entrou. O cômodo estava como antes, escuro, frio e cheio de objetos estranhos. As velas que Dona Isabela usará para seu ritual ainda estavam sobre a mesinha, embora suas chamas já tivessem se apagado. Ao lado das velas havia uma pequena caixa de madeira que ele nunca havia notado antes. Lucas abriu a caixa com as mãos trêmulas. Dentro, encontrou vários documentos antigos e um velho caderno de couro. Ele abriu o caderno e foi recebido por uma caligrafia elegante que parecia ser da própria Dona Isabela. A primeira página continha uma lista de nomes. 1. Ademar, primeiro marido, desaparecido. 2. Roberto, segundo marido, falecido por doença estranha. 3. Cláudio, terceiro marido, morto em acidente misterioso. Debaixo de cada nome havia uma breve anotação sobre os problemas que cada marido apresentava, desde dívidas e recusa em dar acesso a contas bancárias até tentativas de fuga. Lucas sentiu seu corpo congelar. Esta era a prova concreta de que Dona Isabela estava envolvida no desaparecimento de seus maridos. Mas o que mais o chocou foi a última página do caderno. Havia mais um nome, escrito em tinta vermelha. 4. Lucas, quarto marido, inacabado. Abaixo do nome, havia rabiscos que pareciam um cronograma ou um plano. Uma frase estava escrita claramente: se não for obediente, usar o mesmo método. Lucas sentiu sua respiração falhar. Ele sabia que estava em grande perigo. Dona Isabela não queria apenas sua companhia, ela tinha uma maneira específica de lidar com qualquer um que tentasse resistir ou expor seus segredos. Enquanto continuava a ler os outros documentos na caixa, encontrou cartas oficiais mostrando que Dona Isabela havia recebido heranças maciças de seus maridos após o desaparecimento deles. Todas as suas propriedades, casas, terras, dinheiro, haviam sido transferidas para o nome de Dona Isabela por meio de documentos legais que pareciam perfeitos. No entanto, um documento em particular o fez estremecer. Era um contrato de casamento entre Dona Isabela e um de seus maridos, Roberto. Na parte inferior do contrato, havia uma cláusula especial que estipulava que se algo acontecesse com Roberto, toda a sua fortuna se tornaria automaticamente propriedade de Dona Isabela, sem processos legais adicionais. Lucas percebeu que Dona Isabela não era apenas uma manipuladora astuta. Ela era uma planejadora genial que usava o sistema legal para se proteger. Não havia vestígios físicos ou provas diretas que pudessem levá-la a julgamento. Todos que tentavam lutar ou escapar simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Depois de um tempo, Lucas ouviu o som de um carro entrando no pátio da mansão. Ele rapidamente colocou os documentos de volta na caixa e a fechou. Ele saiu do quarto proibido com o coração acelerado, esperando que Dona Isabela não percebesse que ele havia tocado em suas coisas novamente. No entanto, ao voltar para seu quarto, encontrou Dona Isabela já parada na porta. Seu rosto estava frio e cheio de raiva. Eu sei que você tocou na caixa, disse ela com uma voz baixa, mas penetrante. O que você encontrou? Lucas sentiu seu corpo congelar. Ele tentou encontrar uma desculpa, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu só. Você acha que pode escapar de mim? Interrompeu Dona Isabela, seus olhos brilhando de fúria. Acha que pode desenterrar meu segredo sem consequências? Lucas recuou alguns passos, sentindo-se como uma presa encurralada. Dona, eu não fiz nada. Você quebrou minhas regras, cortou Dona Isabela, a voz ainda mais fria. E você sabe o que acontece com as pessoas que quebram minhas regras? Seus olhos brilharam como os de um predador prestes a atacar. Lucas sentiu um medo avassalador. Ele sabia que não podia enfrentar Dona Isabela diretamente. A mulher era muito forte, muito inteligente e muito perigosa. Naquela noite, Lucas sentou-se na beirada da cama, olhando para a escuridão lá fora com os olhos vazios. Ele sabia que precisava tomar uma decisão imediatamente, fugir antes que fosse tarde demais, ou ficar e enfrentar o mesmo destino dos maridos anteriores de Dona Isabela. Mas uma coisa era certa, Dona Isabela não era uma mulher comum. Ela era um monstro disfarçado de ser humano, e Lucas era seu próximo alvo.
A noite avançava, e a mansão de Dona Isabela parecia um mausoléu vivo. Lucas estava sentado na beira da cama, tremendo, olhando para a escuridão lá fora. Sua mente estava tomada pelo medo e pelo desespero. As palavras de Dona Isabela ecoavam em seus ouvidos: "Você quebrou minhas regras, e você sabe o que acontece com as pessoas que quebram minhas regras." Ele sabia que não poderia mais ficar naquela mansão. No entanto, fugir também não era uma opção fácil. Dona Isabela parecia estar sempre um passo à sua frente, e a mansão era um labirinto impossível de atravessar sem deixar rastros. Na manhã seguinte, Lucas tentou agir normalmente. Embora seu coração estivesse cheio de ansiedade, ele se sentou à grande mesa de jantar, olhando para o café da manhã servido à sua frente, mas seu apetite havia desaparecido. Dona Isabela sentou-se na cabeceira da mesa, parecendo calma, mas ameaçadora, como se estivesse esperando que Lucas cometesse outro erro. "Espero que você tenha aprendido a lição de ontem", disse Dona Isabela com um tom suave, mas cortante. "Eu não gosto quando alguém tenta investigar meus segredos." Lucas apenas assentiu obedientemente, tentando esconder sua ansiedade. "Sim, dona, eu estava apenas curioso." Dona Isabela riu baixinho, o som como o silvo de uma cobra. "A curiosidade pode te matar, querido. Você precisa ser mais obediente se quiser permanecer seguro aqui." Depois disso, Dona Isabela se levantou e saiu da sala, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos cada vez mais caóticos. Ele sabia que o tempo para agir estava se esgotando. Se ele não fugisse agora, seria a próxima vítima. Durante o dia, Lucas decidiu procurar uma saída da mansão. Ele começou a explorar cada canto da casa, procurando por portas secretas ou saídas que Dona Isabela talvez não conhecesse. Mas a mansão era tão grande que parecia um labirinto sem fim. Enquanto percorria o corredor do segundo andar, encontrou uma pequena porta escondida atrás de uma cortina grossa. A porta parecia velha e empoeirada, como se não fosse aberta há muito tempo. Com cuidado, ele empurrou a porta e encontrou uma escada estreita que levava para baixo. Lucas desceu os degraus com cuidado, tentando ouvir os sons ao seu redor. A escada o levou a um porão escuro frio. Dentro do cômodo, ele encontrou algo que o fez estremecer, uma grande caixa de ferro trancada. Ele tentou abrir a caixa com uma ferramenta que encontrou por perto. Depois de um tempo, a caixa se abriu com um clique suave. Dentro, ele encontrou itens que o fizeram tremer: cartas de ameaça escritas à mão, fotos dos maridos de Dona Isabela antes de desaparecerem, e até outra gravação de áudio que ele nunca tinha ouvido. Lucas decidiu tocar a gravação. A voz de um homem soou, cheia de medo. "Isabela. Ela está aqui. Ela veio me pegar. Não tenho saída." A gravação foi subitamente cortada com o som de um impacto forte, seguido por um grito breve que parou imediatamente. Lucas sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele rapidamente desligou a gravação, fechou a caixa de ferro e saiu do porão antes que Dona Isabela percebesse sua presença. Naquela noite, Lucas sentou-se na beirada da cama, pensando em como escapar. Ele sabia que precisava de provas concretas para expor os crimes de Dona Isabela ao mundo exterior. Ele decidiu fotografar todos os documentos importantes que encontrou com seu celular. No entanto, enquanto estava fotografando os documentos, Dona Isabela entrou de repente em seu quarto. Seu rosto estava furioso, os olhos ardendo de raiva. "Então é isso que você faz nas minhas costas", disse ela com uma voz fria e cortante. "Você acha que pode me desafiar?" Lucas recuou um passo, sentindo-se como uma presa encurralada. "Dona, eu só..." Sem desculpas, interrompeu Dona Isabela, a voz subindo de tom. "Você quebrou minhas regras pela última vez." Ela se aproximou, o rosto tão perto que Lucas podia sentir sua respiração. "Você sabe o que acontece com as pessoas que tentam me desafiar? Elas desaparecem sem deixar rastros." Lucas sentiu um medo avassalador. Ele sabia que não podia enfrentar Dona Isabela diretamente. A mulher era muito forte, muito inteligente e muito perigosa. No entanto, em meio ao seu desespero, Lucas percebeu uma coisa: ele ainda tinha uma última arma, seu celular.
Ele havia registrado todas as provas de que precisava e sabia que tinha que enviá-las a alguém de confiança antes que fosse tarde demais. Com o coração acelerado, ele decidiu correr um último risco. Ele escaparia naquela noite, mesmo que isso significasse enfrentar Dona Isabela diretamente. Naquela noite, o vento frio soprava com fúria, sacudindo as janelas da mansão de Dona Isabela. Lucas estava sentado na beirada da cama, segurando seu celular com força. Ele sabia que era sua última chance de escapar, de se salvar do destino terrível que abateu os maridos anteriores de Dona Isabela. Ele precisava usar todas as informações que havia reunido, as gravações de áudio, os documentos importantes e as fotos que tirou com seu celular, para expor os crimes daquela mulher ao mundo. Lucas começou a planejar sua fuga com cuidado. Ele sabia que Dona Isabela não o deixaria ir facilmente, especialmente depois do incidente em que foi pego fotografando os documentos secretos. A mulher certamente já suspeitava dele, e ele precisava agir rápido, antes que ela tomasse medidas mais drásticas. Primeiramente, ele decidiu usar o porão como ponto de partida para sua fuga. O cômodo tinha a porta secreta que ele havia descoberto, escondida atrás de uma cortina grossa. Depois de se certificar de que Dona Isabela estava ocupada no andar de baixo, ele saiu silenciosamente de seu quarto e foi para o porão. Lá, ele encontrou a passagem que suspeitava levar para fora da mansão. Com cuidado, ele abriu a porta e encontrou uma escada estreita que o levou a um corredor subterrâneo, escuro e úmido. O corredor estava cheio de canos de água e cabos elétricos, como se a mansão tivesse um sistema de túneis secretos desconhecido por muitos. Lucas avançou com cautela, tentando ouvir os sons ao seu redor. O corredor parecia raramente usado, pois o ar estava abafado e cheio de poeira. No entanto, ele sabia que era a única maneira de sair sem ser notado por Dona Isabela. Depois de alguns minutos de caminhada, ele finalmente encontrou uma pequena porta de madeira no final do corredor. A porta parecia frágil, como se não fosse aberta há muito tempo. Com cuidado, ele a empurrou e se viu no jardim dos fundos da mansão, longe da vista de Dona Isabela e de seus empregados. Ele correu rapidamente em direção à pequena mata atrás da mansão, esperando encontrar um lugar seguro para enviar as provas dos crimes de Dona Isabela. No entanto, ao chegar à beira da mata, ouviu o som de um carro se aproximando da mansão. Seu coração disparou. Ele sabia que Dona Isabela devia ter notado sua ausência. Com a respiração ofegante, ele se escondeu atrás de arbustos densos e esperou o carro passar. Depois de se certificar de que o carro de Dona Isabela não parou perto dele, Lucas continuou seu caminho. Ele atravessou a mata com cuidado, tentando evitar galhos secos que pudessem fazer barulho. O ar frio da noite fazia seu corpo tremer, mas ele não se importava. Só pensava em uma coisa: chegar à cidade mais próxima e contatar as autoridades para expor os crimes de Dona Isabela. Depois de caminhar por várias horas, ele finalmente saiu da mata e encontrou uma pequena estrada que levava à cidade. Ao longe, viu as luzes da cidade brilhando fracamente, dando-lhe uma nova esperança. Ele correu em direção a elas, embora suas pernas estivessem fracas e seu corpo exausto. Ao chegar à cidade, ele foi direto para uma pequena lan house que ainda estava aberta. Pediu uma xícara de café preto para acalmar seus nervos, em seguida, abriu o computador disponível. Com as mãos trêmulas, ele começou a carregar todas as gravações de áudio, documentos importantes e fotos que havia registrado na mansão. Quando tudo estava pronto, ele enviou os arquivos para duas partes, a polícia local e um renomado jornalista investigativo, conhecido por sua coragem em expor grandes casos. Ele também escreveu uma mensagem curta para explicar sua situação: "Meu nome é Lucas. Sou o quarto marido de Dona Isabela Correia, uma viúva rica e conhecida em nossa cidade. Encontrei provas de que ela está envolvida no desaparecimento de seus maridos anteriores. Essas provas incluem gravações de áudio, documentos legais e pertences dos maridos desaparecidos. Espero que as autoridades possam agir rapidamente para investigar este crime." Depois de enviar o e-mail, Lucas sentiu um alívio imenso. Ele sabia que este era o primeiro passo em direção à sua liberdade.
Embora ainda precisasse ser cuidadoso, Dona Isabela certamente faria de tudo para encobrir seus crimes, e ele não podia baixar a guarda. Alguns dias depois, a notícia da prisão de Dona Isabela abalou toda a cidade. A polícia chegou à mansão com um mandado de busca e encontrou muitas provas que sustentavam as acusações contra ela. Os pertences dos maridos desaparecidos foram encontrados no velho galpão, enquanto os documentos legais suspeitos foram descobertos no porão. Dona Isabela foi presa sem resistência. Quando a polícia a levou para fora da mansão, seu rosto, geralmente elegante e imponente, agora parecia sombrio e cheio de raiva. Os moradores da cidade, que sempre a admiraram como uma figura caridosa e piedosa, agora a olhavam com horror e decepção. O caso de Dona Isabela se tornou destaque na mídia nacional. Os jornalistas cobriram a história de como a mulher usou seu status social e riqueza para manipular as pessoas ao seu redor, incluindo seus maridos que desapareceram sem deixar vestígios. As provas coletadas por Lucas foram a chave para desvendar os crimes de Dona Isabela, e ele foi considerado um herói por muitos. No entanto, para Lucas, não se tratava de popularidade ou reconhecimento. Para ele, era uma questão de liberdade, a liberdade do casamento forçado que o fez viver com medo e a liberdade de determinar seu próprio futuro. Algumas semanas após a prisão de Dona Isabela, Lucas voltou para a casa de sua mãe. A pequena casa parecia tão confortável e acolhedora depois de tudo que ele havia passado na grandiosa mansão de Dona Isabela. Sua mãe o recebeu com um abraço apertado, os olhos marejados de alívio ao ver seu filho de volta e seguro. "Me perdoe, meu filho", disse Dona Helena com a voz trêmula. "Eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Eu só queria o melhor para você." Lucas abraçou sua mãe com força, sentindo o peso em seus ombros começar a se dissipar. "Eu também peço desculpas, mãe. Eu sei que a senhora só queria me proteger." Após o incidente, Lucas decidiu viver de forma independente. Ele usou suas pequenas economias para iniciar um pequeno negócio na cidade, ajudando sua mãe doente e reconstruindo o relacionamento deles. Ele também aprendeu a perdoar sua mãe, que só queria proteger sua família, mesmo que da maneira errada. No entanto, havia uma coisa que ele nunca esqueceu: a lição sobre o valor da liberdade e o preço a ser pago por um luxo falso. Ele era grato por ter escapado das garras de Dona Isabela e estava determinado a nunca mais se deixar prender em uma situação semelhante. Nas noites silenciosas, às vezes Lucas ainda pensava na mulher misteriosa que lhe apareceu na mansão. Seria ela realmente o espírito de um dos maridos de Dona Isabela, ou apenas um produto de sua imaginação hiperativa? Ele não sabia a resposta e talvez nunca soubesse. Uma coisa era certa: Dimas havia encontrado a verdadeira felicidade, livre das amarras do falso luxo e de uma vida cheia de medo. Ele finalmente pôde respirar aliviado, aproveitando a liberdade pela qual lutou com todos os riscos. O sol da manhã começou a despontar no horizonte, iluminando a pequena cidade de Vale das Flores. O ar fresco trazia o cheiro de terra molhada e das folhas recém-tocadas pelo orvalho. Para Lucas, este era o começo de algo verdadeiramente novo, um capítulo de esperança em sua vida após meses vivendo sob medo e escuridão. Após a prisão de Dona Isabela, a vida de Lucas mudou drasticamente. Ele não estava mais preso a um casamento forçado ou ao falso luxo daquela mansão. Em vez disso, ele escolheu voltar às suas raízes simples, vivendo de uma maneira mais significativa. No entanto, sua jornada para a verdadeira felicidade não foi tão fácil quanto ele imaginava. Dona Isabela se tornou o principal tópico de conversa em toda a cidade e até mesmo fora dela. A mídia nacional cobriu seu caso em profundidade, revelando fatos terríveis sobre como a mulher usava seu status social e riqueza para manipular as pessoas ao seu redor. Os jornalistas descobriram que Dona Isabela tinha conexões com alguns funcionários corruptos que a ajudaram a encobrir seus crimes por anos. Mas para Lucas, a atenção da mídia não era o que ele procurava. Embora muitos o elogiassem como um herói por expor os crimes de Dona Isabela, ele sentia que o reconhecimento não era tão importante quanto o alívio que sentiu ao se libertar das garras daquela mulher. Para ele, era uma questão de liberdade, a liberdade de determinar seu próprio destino e viver sem medo.
Ele decidiu se afastar dos holofotes e focar nas coisas mais importantes: sua família, seu futuro e os pequenos sonhos que foram adiados por tanto tempo. Ele voltou a morar com sua mãe, Dona Helena, cuja saúde começou a melhorar depois que toda a pressão e preocupação com o futuro deles acabaram. Você fez a coisa certa, meu filho, disse Dona Helena uma manhã, enquanto estavam sentados juntos no quintal de sua pequena casa. Estou orgulhosa de você. Lucas sorriu levemente, sentindo um calor em seu coração. Eu só queria que pudéssemos viver em paz, mãe. Sem pressão, sem medo. Dona Helena assentiu, os olhos marejados. Me desculpe por tê-lo forçado a se casar com a Isabela. Eu sei que errei. Lucas segurou a mão de sua mãe com força. Eu também peço desculpas por ter ficado com raiva de você, mãe. Nós dois erramos. O importante agora é que podemos consertar tudo. Com essa conversa, eles começaram a reconstruir o relacionamento que havia sido abalado. Lucas percebeu que, embora sua mãe tivesse tomado uma decisão errada, sua intenção era proteger a família. E embora ele tivesse sentido raiva, sabia que o perdão era o primeiro passo para a paz. Algumas semanas depois de voltar para casa, Lucas decidiu abrir um pequeno negócio. Ele usou as pequenas economias que tinha para abrir uma pequena mercearia na frente de sua casa. A loja vendia lanches, bebidas e alguns itens de necessidade diária. Embora simples, o negócio gerava renda suficiente para ajudar sua mãe e suprir suas necessidades diárias. No início, Lucas se sentiu estranho por ter que interagir com os moradores da cidade após o incidente com Dona Isabela. Algumas pessoas ainda o olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade, enquanto outras pareciam sentir pena dele. Mas com o tempo ele começou a se sentir confortável com sua nova situação. Sua pequena mercearia lentamente se tornou um lugar favorito para os vizinhos se reunirem e conversarem. Os moradores da cidade começaram a conhecer Lucas como um jovem gentil e trabalhador, não apenas como uma vítima do grande escândalo de Dona Isabela. Isso o fez se sentir mais aceito e amado por sua comunidade. Estou feliz que você começou este negócio, meu filho, disse Dona Helena uma tarde, enquanto estavam sentados em frente à loja. Este é um bom começo para você. Lucas sorriu, sentindo uma satisfação que nunca havia sentido antes. Eu também acho, mãe. Finalmente posso fazer algo que tem significado. Nas noites silenciosas, Lucas costumava sentar-se à janela de seu quarto, olhando para as estrelas espalhadas pelo céu. Sua mente estava cheia de reflexões sobre o que havia experimentado nos últimos meses. Ele percebeu que riqueza e luxo nem sempre trazem felicidade. Às vezes, coisas simples como liberdade, família e paz são muito mais valiosas. Ele também aprendeu sobre a importância do perdão. Embora sua mãe tenha tomado a decisão errada ao forçá-lo a se casar com Dona Isabela, ele sabia que ela só queria proteger a família. O perdão foi o primeiro passo para curar as feridas do passado e construir um relacionamento mais forte. Alguns meses depois, a vida de Lucas começou a se estabilizar. Sua pequena mercearia prosperou e ele começou a planejar a expansão de seu negócio. Ele também começou a pensar em seu futuro, nos sonhos que foram adiados enquanto estava preso no casamento com Dona Isabela. Um dia, ele conheceu uma jovem chamada Camila, que frequentemente ia à sua loja para comprar comida. Camila era professora de uma escola primária na cidade e tinha uma personalidade alegre e carinhosa. No início, Lucas a via apenas como uma cliente regular, mas com o tempo eles começaram a conversar mais e a se conhecer melhor. Camila tinha uma visão positiva e otimista da vida, e ela ajudou Lucas a ver o mundo de uma maneira mais brilhante. Ela o ensinou a não se prender ao passado e a focar no futuro. Com a presença de Camila, Lucas começou a sentir que a verdadeira felicidade não era sobre luxo ou status social, mas sobre relacionamentos sinceros e de apoio mútuo. Você passou por muita coisa, Lucas, disse Camila uma tarde, enquanto estavam sentados juntos no pátio da loja. Mas tenho certeza de que seu futuro será mais brilhante do que nunca. Lucas sorriu, sentindo a esperança começar a crescer em seu coração. Obrigado, Camila. Você está certa. Eu só preciso continuar em frente. Alguns anos depois, Lucas conseguiu construir a vida que sonhava.
Sua pequena mercearia se transformou em um mercado de bom tamanho, e ele até começou a empregar algumas pessoas da cidade para ajudar em seu negócio. Seu relacionamento com sua mãe se tornou mais forte, e eles viviam felizes juntos na pequena casa cheia de memórias. Camila também se tornou uma parte importante de sua vida. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com a presença de familiares e amigos próximos. O casamento não foi sobre luxo ou status social, mas sobre amor e compromissos sinceros. Lucas finalmente encontrou a verdadeira felicidade, uma felicidade que não podia ser comprada com dinheiro ou falso luxo. Nas noites silenciosas, Lucas às vezes ainda pensava na mansão de Dona Isabela e em tudo o que aconteceu lá. No entanto, ele não sentia mais medo ou peso. Ele sabia que havia superado a maior tempestade de sua vida e saído vitorioso. Para Lucas, a verdadeira felicidade era sobre liberdade, a liberdade de determinar seu próprio destino, a liberdade de amar e ser amado, e a liberdade